Será se aquilo não é só mesmo um entretenimento, onde as pessoas vão ali, ninguém conhece ninguém, ninguém tem relacionamento com as pessoas de verdade ali, porque é um show, é um lugar onde as pessoas vão para se sentir bem, para ter uma vibe legal. Então eu não acredito que isso é uma igreja, entendeu? Boa. Vamos para as duas últimas perguntas aqui, para a gente finalizar. A Bíblia condena realmente a homossexualidade? Como entendemos hoje? A Bíblia condena. Condena? Não, mas eu tenho um relato aqui, né, de um cara que eu conheci quando eu era criança, tá? Desde criança ele tinha um jeitinho, né, meio afeminado, né? Tem um jeitinho meio afeminado, gostava de dançar balé, entendeu? Gostava de brincar de boneca, sempre brincava com as meninas. Posso E explicar, sim. depois de 10 anos depois, eu tinha 8 anos de idade, né? Depois de 10 anos depois, eu tava no último ano, e eu tinha mudado de escola, e eu encontrei com ele. Aí ele já tava todo baitola mesmo, tava todo gay mesmo. Tinha virado. Já tinha virado mesmo de vez, já tinha sumido ali, já. Já tinha Entendeu? perdido o guerreiro. Já tinha... já tinha se revelado Sim. totalmente. Aí eu falei, caramba, o cara já era desde criança, já nasceu com esse negócio, e hoje mesmo ele se assumiu. Sim, Entendeu? eu posso explicar. Pode. Bom, primeiro eu vou ler um texto bíblico, assim, Romanos 1:26, palavras de Paulo aqui, né? Esse é um dos textos, mas você vai ver isso em Levítico, você vai ver isso em Apocalipse. Tem vários textos bíblicos, então, assim, não tem como eu não dizer que a Bíblia não condena, Sim. mas eu posso explicar. Porque a homossexualidade, o pecado da homossexualidade é um pecado diferente, mas o heterossexual, ele também é um pecador tanto quanto o homossexual. Sim. Entendeu? Uhum, sim. Então eu vou explicar isso, mas eu vou ler um texto aqui para vocês. Romanos 1:26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. As mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais contrária à natureza. Da mesma forma, os homens também, tendo deixado as relações sexuais naturais com a mulher, se inflamaram de desejo uns com os outros. Homens com homens cometeram atos vergonhosos e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, desprezaram o conhecimento do próprio Deus e os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda injustiça, maldade, cobiça, depravação. Cheios de homicídio, rivalidade, engano, malícia, enfim, aí segue uma lista. Sim. Mas você vê aqui, muito claro na Bíblia, Sim. né, falando exatamente da prática da homossexualidade. Por que que uma pessoa tem esse instinto da homossexualidade? Ele já nasceu com isso, né? Essa é a minha dúvida. Todos nós nascemos com a natureza do pecado, como eu falei. Temos uma natureza adâmica. A natureza do pecado, ela é desejos carnais, soberba da vida e ostentação por bens materiais. Então, todos nós... Aí, quando eu falo assim, que diferença eu, que sou heterossexual, tenho de um homossexual? Nenhuma. A diferença é que eu gosto de mulher. E um homossexual, que é homem, gosta de outro homem. Ele tem um desejo sexual por outro homem. Eu tenho um desejo sexual por mulheres. Eu sou casado. Eu tenho que lutar contra os desejos sexuais por mulheres que não são minha esposa. Mas eu tenho esse instinto natural por mulheres. Sim. Eu posso me tornar um adúltero, eu posso me tornar uma pessoa depravada dentro da minha orientação sexual. E eu tenho que lutar contra esses instintos para não ser... E aí eu estou usando a parte sexual para mostrar isso. Mas o pecado, ele se abrange de várias formas. E de alguma forma eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que renunciar a quem eu sou. Eu falei isso o tempo todo no programa, mostrando que a nossa natureza é pecaminosa. Não existe evangelho, caminho com Deus, para viver do seu jeito. Viver do jeito que você acha que você quer. Isso é individualidade. Aí você vai caminhar do jeito que você quer, é a queda humana. É tipo assim, vou ser feliz do meu jeito, como eu acho que eu sou e tal. No reino de Deus, eu nego a mim mesmo. Jesus disse, quer ser meu discípulo? Negue a si mesmo. Renuncie tudo que você tem e me segue. Como eu falei aqui, aquele que perder a sua vida por amor de mim, encontrará a vida eterna. Então, assim,
O instinto da homossexualidade não deixa de ser um desejo sexual. Deus reprova, porque Deus criou o homem e criou a mulher para reprodução. Aí você vê que biologicamente existe sentido. Então, uma pessoa no corpo de homem que se sente uma mulher ou coisa do tipo que a gente vê, isso está contra a natureza. Aí se torna, de alguma forma, uma forma filosófica hoje no mundo de interpretar. A nossa igreja ama as pessoas, independente. Eu acho que o cristianismo é isso. Sim. Assim como eu recebo pessoas, entendeu? Independente do seu comportamento, eu acho que o que constrange é o amor. Se alguém tiver que abandonar o erro, alguma coisa, não é porque eu estou convencendo essa pessoa, mas como você me fez a pergunta, então eu tenho que te responder. Eu creio na Bíblia. Então a palavra de Deus para mim, ela é a regra de fé, e eu tenho uma explicação, e a explicação é a nossa natureza pecaminosa. Então uma pessoa nasce homossexual, ok, eu posso concordar que de repente ela tem esse instinto natural dentro dela, cresceu a criança afeminada, ou pode ser fruto de um ambiente. A maioria dos homossexuais que eu conheço sofreram abusos sexuais na infância. A maioria que eu conheço sofreram abusos sexuais. Então isso gera uma distorção na sexualidade da pessoa que foi abusada. Então existem vários motivos, cada caso é um caso. Alguns vão se utilizar de um argumento para tentar favorecer de alguma forma uma teoria, mas o verdadeiro cristianismo não está preocupado em debater teoria. A gente está aqui para amar as pessoas, estender as mãos e amar Sim. as pessoas como Jesus faria. Jesus entrou na casa de pecadores, a Bíblia diz. E ele sentou e comeu na mesa, e aqueles pecadores deixaram, como o Zaqueu, que deixou a coletoria de impostos e entregou a vida para Jesus. Então eu acredito que nós não estamos aqui para convencer ninguém do que é ou do que não é. A gente está aqui para demonstrar o amor de Cristo. É o que eu penso. Eu tenho na família pessoas que são sexuais, que são amados por nós, abraçados pela nossa família, sem ter nenhum tipo de preconceito, porque meu filho, muitas vezes meu cunhado, que é homossexual, irmão da minha esposa. Sim. Nossa, ele cuida dos meus filhos, a gente deixa com ele. Não tem nenhum preconceito com pessoas, com nada. Uhum. Agora, você fala assim, você concorda com a prática, acredita que Deus... Não, eu creio na Bíblia. Sim. Entendeu? Eu creio na palavra de Deus. Então, e a palavra de Deus não aprova. Entendeu? Tá certo. Então, o entendimento disso é a nossa natureza, cara. A nossa Certo. natureza pende pro pecado, não só pra homossexualidade, mas para muitas outras. Eu vejo assim muitos héteros sexuais que são pessoas, cara, perto de um homossexual, como eu falo do meu cunhado, que é uma excelente pessoa. Meu Deus do céu. Sim, concordo. E aí você vê uns heterossexuais que, meu Deus, que vida depravada, caráter, maldade. E aí você vai falar assim, vai comparar dois seres humanos, não, meu cunhado é uma pessoa maravilhosa. E aí? Assim como eu conheço vários Entendeu? homossexuais, trans, umas pessoas excelentes, sabe? Pessoas muito boas. Exatamente. Isso é verdade. E assim, é de pessoa para pessoa. Agora tem uns que você já não quer ficar perto. Porque Exatamente. não tem respeito. Falta com respeito. Coisa são ruim tem em todo debochados. canto. Coisa boa, coisa ruim. Exatamente. Então, assim, o que eu falo hoje para as pessoas que vão na igreja, porque a gente tem pessoas na igreja que são, né, homossexuais, que na verdade estão lutando contra a homossexualidade. A gente abraça essas pessoas, ajuda essas pessoas a elas entenderem, né, conforme a abertura que elas mesmo dão para a situação, né? Ninguém chega ali e fala, vamos sentar que eu quero resolver seu problema. Não. A gente abraça as pessoas como igual, trata com amor. As próprias pessoas, quando precisam e que entendem, têm a consciência de que precisam de ajuda, vem, pede oração. Eu conheço muitos casos de irmãos que abandonaram a homossexualidade. E tem um amigo meu que ele era travesti, e ele era transformista e tudo mais. E, cara, Deus curou ele da AIDS. Ele era um aidético, curou da AIDS. Restaurou a vida dele. Ele casou, é pai,
Caramba. Mano, que história maravilhosa. E é feliz, cara. E é feliz. Então, cada um tem uma história, né, diferente. Mas eu não tô usando o testemunho dele para dizer, é um padrão para todo mundo, Uhum, entendeu? Mas eu digo assim, Cada um, né? Que existe e é possível, é né? possível. Então, eu conheço pessoas que realmente abandonaram de verdade. Não é, o cara deixou, mas ele é ainda lá dentro e tal. Não, eu conheço pessoas Sim. que realmente testemunham da vida como uma mudança mesmo, uma coisa transformadora. Entende? Muito legal. Então, eu penso assim muito que o ser humano ele pode se tornar aquilo que ele acredita que ele é. A Bíblia diz o que o homem pensa, assim ele é. Então, depende muito do quadro cultural que a pessoa é criada, o lugar que ela está inserida. Cara, fala a verdade, hoje, vai falar assim, antigamente o pessoal tava no armário. Existia antigamente os caras no armário? Existia. Mas, vamos ser sinceros, culturalmente, hoje, o número de homossexuais é muito maior que antes. Tá aumentando E porque... não é Tá aumentando cada dia mais. não é o armário. Não é o armário. É porque isso se torna uma prática natural. Então, hoje você tem um jovem na escola. E antigamente, para mim, pelo menos quando eu estudava na escola, não era uma coisa natural. Hoje é. Então, um menino que nunca teve um relacionamento com ninguém, de repente ele fala, vou experimentar um relacionamento com um menino.